A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Deus vivo envolva o seu coração neste momento e que o Espírito Santo revele uma verdade que atravessa toda a história bíblica. Deus habita no meio do seu povo. Hoje não meditamos apenas sobre um lugar, mas sobre um Deus que escolhe estar perto. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e com gratidão. Aquieta a nossa alma, abre o nosso entendimento espiritual e fala conosco por meio da Tua palavra. Que esta meditação renove a nossa fé e nos aproxime ainda mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos à leitura da palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Meus irmãos, essas palavras foram ditas por Deus a Moisés no deserto, logo após a libertação do povo do Egito. Israel havia sido tirado da escravidão, atravessado o mar, experimentado milagres e provisão sobrenatural. Mas Deus queria algo ainda mais profundo do que libertar. Deus, ele queria habitar com o seu povo. Deus não disse apenas, eu vos guiarei, nem apenas eu vos protegerei. Ele disse, habitarei no meio deles. Essa declaração revela o coração de Deus. Desde o princípio, o desejo do Senhor nunca foi apenas governar de longe, mas caminhar perto, estar presente, fazer morada. O santuário não nasce da ideia do homem, mas da iniciativa de Deus. É o próprio Senhor quem pede um lugar para habitar entre o povo. Isso nos mostra que a presença de Deus não é fruto de mérito humano, mas de graça divina. Deus, ele escolhe se aproximar. O texto diz que Deus deu um modelo exato do tabernáculo. Isso nos ensina que a presença de Deus é santa. Ele habita no meio do povo, mas não de qualquer maneira. O santuário deveria ser construído conforme a revelação divina. A presença é acessível, mas não é comum. É próxima, mas não é banal. O tabernáculo era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Ali o povo via a nuvem, a glória, o fogo. Era a evidência visível de que Deus estava no meio deles. Em meio ao deserto, em meio às lutas e às incertezas, havia uma certeza: Deus habitava com o seu povo. Esse santuário apontava para algo ainda maior. Ao longo da história bíblica, vemos Deus habitando no tabernáculo, depois do templo e finalmente em Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre eles, e hoje, pelo Espírito Santo, Deus habita em nós. Meus amados irmãos, o desejo de Deus nunca mudou. Ele continua querendo estar perto. Ele não é um Deus distante, inacessível ou indiferente. Ele é um Deus presente, um Deus que caminha com o seu povo, que ouve, que fala e que se manifesta.
Aplicando esta verdade à nossa vida, precisamos entender que a presença de Deus é o maior tesouro que podemos ter. Mais do que bênçãos, vitórias ou respostas, o maior presente é Deus conosco. Aleluias! Glórias a Deus! Onde Deus habita, meus irmãos, há direção. Onde Deus habita, há proteção. Onde Deus habita, há vida. Hoje não precisamos mais de um tabernáculo feito de madeira e de tecidos. Em Cristo, nós nos tornamos moradas de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Isso nos chama a viver com consciência da presença divina no dia a dia. Deus habita no meio do seu povo, mas também deseja santidade, reverência, obediência. Não para nos afastar, mas para preservar esta comunhão. A presença de Deus transforma ambientes, famílias, igrejas e corações. No cotidiano, essas verdades nos fortalecem. Quando nos sentimos sozinhos, lembramos: Deus habita conosco. Quando enfrentamos o deserto, lembramos: a presença vai conosco. Quando o medo aparece, lembramos: Ele está no meio do seu povo. Talvez você esteja vivendo um tempo de luta, confusão ou cansaço espiritual. Hoje o Senhor te lembra: Ele não te abandonou, Ele não ficou para trás, Ele habita no meio do seu povo. Reflita, meu irmão. Temos valorizado a presença de Deus? Ou apenas aquilo que Ele pode nos dar? O tabernáculo nos ensina que a presença é o centro de tudo. Deus quis habitar, Deus quis estar perto, Deus quis fazer morada. Aleluias! Glórias a Deus! Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque o teu desejo sempre foi habitar no meio do teu povo. Obrigado pela tua presença constante, fiel, transformadora. Ensina-nos a valorizar a comunhão contigo, a viver em santidade e a caminhar conscientes de que tu estás conosco. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta verdade acompanhe você ao longo deste dia. Deixa aí o seu joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo no seu status de WhatsApp. Deus habita entre o seu povo. E sua presença é a nossa maior segurança. Amanhã seguiremos juntos em mais um devocional, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E se o Senhor nos permitir, até amanhã. A paz.